Saudamos aos nossos amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudamos também a todos os que têm acompanhado os estudos bíblicos da Escola Dominical. E agradecer aos nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus, que têm nos confiado a estar ensinando a palavra de Deus. E, por fim, agradecemos a Deus, né, que nos tem dado esse privilégio de estarmos juntos nesse horário para aprendermos as Sagradas Letras. A lição de hoje tem por título A Urgência do Discipulado. Vou repetir o título da lição. A Urgência do Discipulado. Esse assunto é da maior importância para a igreja, para o cristão. Por quê? Diz respeito a um projeto de Deus para a humanidade. E a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir para que esse reino fosse implantado na face da terra, por Jesus Cristo. O texto que vamos estar lendo sobre essa lição está em Mateus 28, 16 ao 20, Atos 2, 42 e 47. Que diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns dos discípulos duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos 2, 42 e 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais que se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e partiam com todos, segundo os que tinham necessidade. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo e no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E finalmente o 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor o número de salvos, pela pregação do Evangelho que os apóstolos estavam fazendo inicialmente em Jerusalém. O texto áureo, Mateus 28, 19. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz: chamamos de discípulos na fé o aprendizado do discipulado, que é a lição de hoje, por meio do seu mestre na igreja, para ajudar e desenvolver o seu crescimento espiritual. Sim, o crescimento espiritual é a maior necessidade que a pessoa, quando vem a Jesus e aceita a Ele como seu Salvador, ele tem que crescer agora no conhecimento de Jesus, da Bíblia, da palavra, do Reino de Deus, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a verdade, e ninguém vê o Pai que não seja por mim. A verdade é a palavra de Deus. Há 2000 anos que Jesus veio a mando de Deus para justamente implantar o reino de Deus na face da terra. São 2000 anos. E Jesus começou o seu ministério justamente falando sobre isso. Em Marcos 1,15, ele disse: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, ele estava da Judéia para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo:
O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus continuou pregando o seu Evangelho e mais logo ele fez um convite singular, que está em Marcos 11, 28. Jesus convida a todos que ouvem as suas pregações e ensinamentos a virem participar do reino de Deus. Ele diz em Mateus 11, 28, assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus não exerceu o seu ministério sozinho. Ele chamou para ser seus auxiliares 12 discípulos, que mais tarde se tornaram 12 apóstolos. Para assim, durante 3 anos e meio, ele pregasse o evangelho da salvação. E depois que ele concluiu o plano da redenção, da salvação, ele foi assunto ao céu, e antes de subir ao céu, é o texto que nós lemos de Mateus 28, ele deu ordenança e instruções aos seus discípulos para justamente dar continuidade à obra da evangelização. No 19, ele diz: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordenança que Jesus deu para que o plano de Deus, para o reino de Deus ser implantado na terra. E quem são os que vão fazer parte do reino de Deus? As almas que serão ganhas pelos discípulos através do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos dizer amém por tudo isso que acabamos de ouvir. Ponto número 1 da nossa lição. O que é um discípulo, afinal? Não é? E por que a urgência do discipulado? O discípulo, na realidade, é aquele que aprende com o mestre, aprende com o ensinador. E ele torna-se um evangelista, ele se torna um pregador da palavra, anunciando as boas novas de salvação. Mas para ser um discípulo, o que são as exigências que Jesus fez? Vamos então, isso é muito importante. Você que está na igreja, você que tem desejo do episcopado, de realizar a obra de Deus e se tornar um obreiro, nada mais importante do que o que eu vou ensinar aqui agora para você. Quais são as condições? Primeiro, negar a si mesmo e levar a sua cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus é servir. E, na realidade, é negar a si mesmo. Porque nós, quando viemos e aceitamos Jesus, nós viemos sobrecarregados, carregados, oprimidos, e andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade não de Deus, mas do inimigo das nossas almas, sendo eméritos pecadores. Ele perdoou nossos pecados e nos salvou e agora nos chama, né, para fazer parte do seu reino. Segundo, você precisa renunciar a si mesmo. Em Lucas 14, 26 diz: se alguém quer vir após mim, aborreça o seu pai. Aqui já é outra colocação. E mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e irmãs, e até mesmo sua própria vida. Não pode, quem não fizer assim, não pode ser meu discípulo. O que isso quer dizer? É que quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, nada dessas coisas que eu citei aqui, que faz parte da nossa vida, e com muita ênfase, tudo isso aqui faz parte, filho, esposa, mãe, pai, fazem, mas eles não podem ser empecilho para realizar a obra de Deus. Porque se eu for realizar a obra de Deus, dependendo de que esteja bem, de que o momento seja favorável, não. Você tem aquele compromisso, e aquele compromisso você vai adequar todas as coisas que lhe rodeiam, familiares, parentes, para que aquele dia, aquela hora, naquele momento que você tem compromisso com Deus, ninguém possa tirar você do compromisso com Deus. Ora, pois, se você tem compromisso com todos eles, e com Deus você vai relaxar? Não. Ninguém faz a obra de Deus relaxado. Deus está em primeiro lugar. E você não vai deixar
a sua família ao revés para fazer a obra de Deus. Não, mas você não vai permitir que os seus afazeres impeçam de fazer a obra de Deus. 3. Deixar tudo. Deixar tudo não quer dizer que você vai abandonar os seus negócios, você não vai abandonar o seu serviço, você não vai abandonar a sua responsabilidade, os seus compromissos. Não é isso que o texto requer. Em Lucas 14:33 diz: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, renunciar a tudo quanto tem é não fazer com que o que você tem, a sua fazenda, os seus negócios, os seus compromissos, possa impedir você de fazer o evangelismo, possa impedir você de se tornar um discípulo, possa impedir você de ter os seus compromissos com sua alma, que é a mais importante. Qual o valor da sua alma? É mais alto do que todos os tesouros da face da terra. Então está envolvida a sua própria alma e as almas de outrem que você foi chamado para ser um discípulo, para trazer esse discípulo para o reino de Deus e assim o reino de Deus crescer na terra. O 4. Frutificar. Em João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vós tornareis meu discípulo. Dá fruto. Ponto número 2 do tópico número 1. A grande comissão, que é justamente o texto em causa que estamos estudando, que Jesus ordenou que fosse por todo mundo pregar esse evangelho em todas as nações e fazer discípulos. É uma grande comissão que Jesus pretende que a igreja faça. A igreja tem essa responsabilidade da grande comissão, porque a comissão é feita pelos discípulos que saem pelo mundo. Para isso é que o evangelho ganhou todas as nações e tem que continuar fazendo isso. Fazer discípulo é discipular, é disciplinar, é ensinar os mandamentos para a edificação da pessoa, do discípulo, e para que ele se torne capacitado a realizar a obra de Deus. Por isso diz: guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado, que está no Mateus 28. Ou seja, as doutrinas, porque Jesus deu mandamentos, deu doutrina, deu ensinamento aos apóstolos para que esse passasse para a igreja que ele edificou, que viria logo em seguida. Ponto número 3 do tópico número 1. A educação cristã. Educação cristã. Ora, se no mundo secular a pessoa tem que ter educação secular, né? Imagine para a igreja do Cordeiro. Tem que ter educação cristã. E é a doutrina dos apóstolos. Está dentro do corpo doutrinário do que Jesus ensinou e enviou o Espírito Santo para que os seus discípulos pudessem, pelo Espírito Santo, trazer as demais doutrinas, que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, que são ensinamentos. Doutrina dos apóstolos. Diversas disciplinas sobre Deus, que é isso? É a doutrina dos apóstolos. Diversas disciplinas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e a Trindade, anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação, sobre a salvação, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Enfim, são os ensinamentos que todo discípulo tem que ter esse conhecimento profundo para poder ensinar a outros. Em João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou ou enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fareis lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus ensinou para eles durante os 3 anos e meio e o Espírito Santo foi enviado para dar continuidade, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Ponto número... Agora é o tópico número 2 do nosso estudo. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Esta trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja primitiva. E deve ser a marca da igreja atual, porque a igreja não mudou.
Desde o princípio até o fim, a igreja continua nas doutrinas dos apóstolos. Em todas as épocas, continua valendo igualmente. Então, nada mudou. Da mesma forma que foi a igreja primitiva, que é modelo, nós, hoje, a igreja moderna dos dias atuais, temos que seguir o mesmo padrão de ensino. Ponto 1 do tópico número 2. A palavra. Eu falei que são 3. Palavra, comunhão e serviço. Vou falar agora sobre a palavra. A autoridade das Escrituras é singular. Está baseada na palavra de Deus. E nos evangelhos que Jesus Cristo ensinou, que é singular. Que é a própria vontade de Deus. Foram faladas primeiramente pelos profetas no Velho Testamento. E no tempo de Jesus, na vida de Jesus, por ele próprio. E depois pelos apóstolos, a quem ele ensinou e deu mandamento. E o Pai enviou o Espírito Santo para que eles pudessem fazer a obra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42, né? Quando eles ali perseveraram na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comunhão, que participavam do pão, da doutrina, da oração. Essa é a doutrina, do ensinamento, do estudo. Isso é o que a igreja faz, mas tem que ser feito com ênfase. Não é opcional. Isso é uma necessidade do discípulo. Ponto 2 do tópico número 2. A comunhão. E essa comunhão, eu vou dividir a comunhão no Antigo Testamento e comunhão no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a comunhão diz respeito à aproximação que você tinha com o seu próximo. Mas nunca ela era adotada como a comunhão com o próximo e a comunhão com Deus. Pois Jesus Cristo e o Espírito Santo não haviam sido manifestados. Então, não havia como ter essa comunhão. Já no Novo Testamento, essa comunhão é muito significativa. E é a importância realmente do discipulado. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos na igreja, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós estamos em comunhão com o Espírito Santo e em plena união com os irmãos, mas também em comunhão pelo vínculo do Espírito Santo, espiritualmente falando. Não é? E assim a igreja vai crescendo e se expandindo como uma comunidade evangélica, e é o reino de Deus que está entre os homens. O reino de Deus não é feito de aparência, mas o reino de Deus é constituído de todas as almas que foram salvas pelo Evangelho de Jesus Cristo, que ele resgatou na cruz do Calvário. E assim nós fazemos a obra de Deus. Importa é que nós façamos justamente o discipulado. É urgente, porque o reino de Deus está aí e ele tem que crescer. Por que o reino de Deus tem que crescer? Porque existe uma promessa, Jesus, quando foi que voltaria? E Jesus vai voltar para buscar justamente o reino de Deus que ele implantou, que são as almas que foram salvas e alcançadas pelos méritos do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E o seu trabalho na cruz do Calvário não foi em vão. Por isso é que haverá, no final, está se aproximando para a volta de Jesus, que haverá um grande avivamento. Isso quer dizer, todos os crentes vão ser cheios do Espírito Santo para realizar esta obra do discipulado, que é a grande comissão, realmente, na sua força total, para expandir o reino de Deus na face da terra. Ponto número 3. A comunhão da igreja em Jerusalém. Aqui nós vamos ter o exemplo da comunhão da igreja em Jerusalém, que é um referencial para nós. A igreja de Jerusalém é um exemplo de coinonia para a igreja atual. A compartilhar algo, mas também de unidade com toda a inteireza de coração. Alma, corpo
e espírito. A alma fala dos mesmos afetos sentimentais, que todos os crentes tinham o mesmo propósito e a mesma esperança, servindo a Deus com alegria em seus corações. E corporalmente falando, fisicamente falando, eles tinham essa comunhão e não havia necessidade, estavam juntos, com alegria, partindo do pão, nas orações, enfim, era uma igreja realmente abençoada. E o Senhor realmente abençoou grandemente. Ponto número 4 do tópico número 2, o serviço, que é da teologia, o serviço, do tripé. Palavra, comunhão, dividida em duas, comunhão no Antigo e no Novo, e agora o serviço. Nós somos servos de Deus para prestar o serviço ao reino de Deus. É a obra de Deus que requer que nós façamos um serviço para o reino de Deus. E assim nós estaremos cumprindo a nossa meta e o nosso chamado. O termo serviço nas Escrituras quer dizer um trabalho realizado para Deus. Não somente isso, seguindo as suas instruções. No Antigo Testamento já era feito. Nós vemos quando Deus estabeleceu o tabernáculo, os sacerdotes faziam aquele serviço dos holocaustos, dos sacrifícios que era feito dentro do tabernáculo para que o povo de Deus pudesse se amenizar em seus pecados. Mas já no Novo Testamento, esse serviço agora é feito através do discipulado. Não tem serviço mais gratificante para aquele que entende o que é um discipulado. É sair em missão para Deus. Essa trilogia é a responsabilidade de cada discípulo, que faz parte da grande comissão para realizar o projeto de Deus, para que o reino de Deus seja cheio, implantado na terra. E assim, o plano de Deus seja concretizado por esse meio. Tópico número 3, discipulado é o crescimento sadio da igreja. Discipulado é o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo de discipulado. Sim, é igual o ar para os pulmões. Ela precisa, por isso a igreja dá crescimento. A fim de cumprir o projeto da grande comissão que Jesus estabeleceu. A ordem de Jesus ao edificar a igreja foi que ela crescesse espiritualmente. Não só as almas aceitarem Jesus, mas as almas aceitarem a Jesus e serem ensinadas, o ensinamento, porque nós temos que conhecer a palavra de Deus. Ponto número 1 do tópico número 3, o crescimento espiritual. Sim, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser seres eminentemente espirituais, apesar de continuarmos com a alma e o corpo, mas o nosso espírito é que foi vivificado ao aceitar Jesus. E assim nós passamos a viver espiritualmente, para que possamos ter comunhão com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus agora habita em nós. O que vem a Jesus Cristo precisa ser discipulado, justamente por causa do seu status, da sua condição agora de ser espiritual. Os novos na fé precisam ser ensinados para o crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Como está escrito em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim nós passamos a ser, na realidade, filhos de Deus. Não somos filhos de Deus sem ter um crescimento espiritual. Ponto número 2 do tópico número 3. Agora é o crescimento numérico. Sim, crescimento espiritual é individual. Crescimento numérico é coletivo. É a igreja que se expande, né? Por exemplo, no dia da primeira pregação, quase 3.000 almas aceitou Jesus. Então, cada alma era uma condição pessoal.
mas juntos era coletivo. E assim a igreja vai crescendo e expandindo na face da terra. Em Atos 9, 31, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus, por causa de que se fazia discipulado. O crente não aceitava Jesus e ficava simplesmente como um frequentador da igreja. Ele tem que passar pelos ensinamentos até chegar àquela condição e alcançar a estatura do varão perfeito para viver em plena sintonia com o Espírito, comunhão com o Espírito, união com os irmãos e da palavra. Participando das orações também, que assim é o contexto geral. Chegando ao término da nossa lição de hoje, vamos ao ponto número 3 do tópico número 3, que tem o título de O Exemplo da Igreja de Antioquia. Esta igreja de Antioquia era formada por gentios, gregos, e não judeus. E em Jerusalém, os apóstolos, quando tomaram conhecimento, enviaram Barnabé para discipular a igreja de Antioquia. Barnabé, estando lá, buscou a Paulo, e Paulo foi para Antioquia para fazer o discipulado dos que aceitaram Jesus, não judeus, gregos, né? Outros povos que não eram judeus. E assim, discipulado prevaleceu. Isso prevaleceu com Paulo na sua terceira viagem. Na sua terceira viagem, Paulo não fez a sua terceira viagem especificamente para instalar a igreja. Ele fez sua terceira viagem para justamente tratar do discipulado das igrejas que ele havia já estabelecido. A terceira viagem de Paulo não foi, então, com esse mérito, né, de implantar, mas de fortalecer o discipulado, porque é necessário que a igreja tenha um corpo de discípulos fortalecidos na palavra, no conhecimento, para assim poder realizar a obra que o reino de Deus necessita. E esta obra do discipulado é urgente para esse tempo do fim. Ele ficou durante 3 anos em Éfeso, para assim realizar discipulado. Ele foi também em outros estados. Ele viajou também para Galácia e Frígia, como está aqui em Atos 18, 23. Estando ali, algum tempo partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. O discipulado é uma questão que urge e que começou com a igreja primitiva, com ênfase, e é o forte para esse tempo do fim. Conclusão: Deus tem interesse, isso Deus tem, no bem-estar social, espiritual dos crentes. Mas por que não dizer de toda a humanidade? Não é? O ensino dos princípios cristãos para os crentes é importante porque, além dos valores espirituais, como eu já disse, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais que a Bíblia explana, que a Bíblia ensina e que a Bíblia tem condições de passar adiante através do discipulado. Discipulado realmente é a urgência da igreja. E hoje, mais do que nunca, porque a população do mundo é grande e poucos são os obreiros. Orai ao Senhor da seara, Jesus já disse, para que envie mais obreiros para a seara. O campo está branco para a ceifa. E Jesus conta com os discípulos, que já estão dentro da igreja, que são muitos crentes, mas nem todos são discípulos. Porque nem todos abraçam essa carreira da fé, nem todos obedecem essa ordenança que Jesus deu como última palavra, quando ele teve um encontro com discípulos e deu a ordem do ide e evangelizai a todas as nações. Esse trabalho é para nós hoje. Queremos agradecer a Deus
e orar por todos quantos estiveram junto conosco nesse estudo bíblico. Esperando contar com você, se assim Deus permitir, na próxima aula. Curvemos em nossas cabeças, elevemos nosso pensamento ao trono da graça de nosso Deus e oremos juntos. Pai, eu clamo agora, Senhor, que Tu venha aos corações de todos quantos estiveram ouvindo a Tua palavra. E te peço que ela não volte vazia. E aqueles que já são crentes há muito tempo, que até agora não se destinaram, que até agora não se importaram, até agora não descobriram a Tua vontade. Que a Tua vontade é que nenhuma alma se perca, mas para que nenhuma alma se perca, precisa de discípulo. E o discípulo precisa se dispor a ir, a fazer, a realizar a Tua obra. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, para que assim, Senhor, se cumpra rapidamente e apresse a Tua volta. Porque quando houver a grande evangelização feita pelos discípulos despertados, assim o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. E tudo isso nós te agradecemos porque cremos. Em nome de Jesus. E você diz comigo amém. E eu repito, amém.